Há frases na Bíblia que parecem pequenas demais para carregar o peso que carregam. Gênesis 4, 17 é uma delas. Caim conheceu sua mulher. Só isso. Depois do primeiro homicídio, depois do solo encharcado com o sangue de Abel, depois da maldição, do medo e do exílio, o texto se move adiante em poucas palavras e nos deixa olhando para um espaço vazio. Quem era essa mulher? De onde veio? E por que, num capítulo que preserva nomes como Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Ada, Zilá e Naamá, essa esposa permanece sem nome? Esse silêncio pesa. Ele pesa porque aparece no ponto em que a humanidade ainda é pouca, a memória ainda é curta e cada pessoa parece grande demais para ser deixada no escuro. A leitura apressada costuma tratar essa ausência como um problema de lógica, quase um enigma de contabilidade familiar. Se Adão, Eva, Caim e Abel estão no centro da cena, como Caim encontra uma esposa? Só que Gênesis não é uma ata civil, nem um registro moderno de população. O livro trabalha por linhas, não por exaustão, por focos, não por catálogo completo. Isso já se vê no modo como o narrador avança rapidamente por décadas e às vezes por séculos, preservando certos nomes porque eles sustentam um fio teológico, não porque sejam os únicos existentes. O capítulo 5, por exemplo, dirá que Adão gerou filhos e filhas, mas não se preocupa em enumerá-los. A Bíblia, aqui, não está tentando satisfazer todas as perguntas de curiosidade. Está escolhendo o que quer que o leitor escute. E, quando um texto tão econômico silencia justo nesse ponto, vale a pena prestar atenção. Não é a mesma coisa que dizer que há uma verdade secreta escondida atrás do versículo. Não é isso. O silêncio bíblico, muitas vezes, não é um cofre fechado esperando um detetive. É uma forma de orientar o olhar. O foco de Gênesis 4 não recai sobre a biografia da mulher de Caim, mas sobre o que Caim faz com a vida que ainda possui depois de ter derramado a vida do irmão. Ele sai da presença do Senhor, vai para a terra de Nod, a leste do Éden, e ali o texto mostra duas coisas que caminham juntas de modo desconcertante: família e cidade. O homicida não desaparece no deserto. Ele se torna pai. Ele constrói, ele nomeia, ele prolonga seu nome no mundo. Há algo profundamente humano nisso, e profundamente inquietante. A frase, a leste do Éden, não é simples coordenada geográfica. Em Gênesis, mover-se para leste muitas vezes acompanha afastamentos carregados de sentido. O ser humano sai do jardim. Caim vai para leste. Mais tarde, povos se agrupam na planície de Sinear. O movimento sugere distância, mas não só distância física. Sugere um mundo em que a vida humana continua fértil, inventiva e organizada, mesmo quando a comunhão se rompeu. Isso torna o capítulo mais perturbador, não menos. O mal, em Gênesis, não vive apenas em ruínas. O mal também funda assentamentos, gera filhos, produz canções, forja instrumentos, escreve memória em pedra e em sangue. Caim não é retratado como um monstro incapaz de civilização. Ele é algo mais próximo. Ele é um homem capaz de construir depois de matar. E é aqui que a mulher sem nome ganha uma gravidade inesperada. Ela entra no texto na hora em que a linhagem de Caim se estende para o futuro. Sem ela, não há Enoque. Sem ela, não há cidade nomeada em homenagem ao filho. Sem ela, não há genealogia cainita. O texto lhe nega o nome, mas não lhe nega importância. Pelo contrário, sua presença é decisiva e sua ausência nominal é um lembrete de que, nas páginas antigas da Escritura, nem tudo o que é vital recebe luz igual. Há mulheres em Gênesis que entram com nome, voz e ação fortes. Rebeca, Raquel, Tamar, Sara. Há outras que sustentam a história quase no silêncio. Esta está entre elas. Ela não fala. Ela não é descrita.
Ela não é apresentada com elogio nem condenação. E, no entanto, ela permanece no centro de uma das perguntas mais persistentes do livro. Talvez essa seja a primeira correção que o texto exige de nós. A questão principal não é apenas quem era ela, mas por que queremos tanto que ela tenha um nome? Em parte, porque o nome nos dá controle. Um nome fecha o círculo. Um nome acalma a curiosidade. Um nome parece transformar lacuna em posse. Mas Gênesis nem sempre deseja nos entregar esse conforto. Às vezes, ele prefere deixar um espaço aberto para que o leitor sinta a fragilidade da memória humana e a seletividade da memória sagrada. Nem todos os participantes da história da redenção recebem a mesma moldura. Isso dói, e é real. Há ainda outra razão para o incômodo. Quando essa mulher surge, a história do mundo já foi ferida dentro da própria casa. O primeiro lar humano produziu adoração, trabalho, inveja e morte. Antes de qualquer império, a violência já entrou pela porta doméstica. Antes de qualquer exército, um irmão caiu no campo. Assim, quando lemos Caim conheceu sua mulher, não estamos diante de um detalhe romântico, nem de um apêndice genealógico. Estamos diante do momento em que a vida continua depois do irreparável. Essa continuidade é um dom e uma acusação ao mesmo tempo. O assassino ainda respira. O chão ainda sustenta seus passos. A família ainda cresce. O mundo não para só porque a culpa é grande. Isso assusta. E talvez seja por isso que a Bíblia não dramatiza essa entrada. Ela a registra com sobriedade, quase com severidade. Não há ornamentação. Não há curiosidade satisfeita. Há apenas o peso da continuação. Caim, marcado por Deus, não some. Ele vive sob proteção e juízo ao mesmo tempo. Isso também nos desconcerta. Queremos punições limpas, histórias que terminem depressa, rachaduras morais fáceis de mapear. Gênesis oferece outra coisa. Oferece um mundo em que a graça comum ainda alcança pessoas culpadas, em que descendência e cultura podem florescer em solo moralmente quebrado, e em que a pergunta sobre uma mulher sem nome acaba se tornando uma pergunta sobre a própria civilização. O que os seres humanos constroem quando o coração já se afastou do irmão? É nesse ponto que a investigação precisa ir mais fundo do que o vídeo concorrente foi, porque a ausência do nome não aponta automaticamente para um segredo apagado, e sim para um texto que trabalha com economia, tensão e escolha. O versículo não nos convida primeiro à fantasia, convida à disciplina da leitura. E, se aceitarmos esse convite, a mulher sem nome deixará de ser apenas um mistério curioso e passará a ser a porta de entrada para algo maior. A difícil história do que a humanidade fez com a vida recebida depois de perder o jardim. Capítulo 2. O nome que o texto não guarda. Quando o texto canônico se cala. A tradição quase nunca permanece em silêncio por muito tempo. O vazio incomoda. Ele chama comentários, midrash, paráfrases, tentativas de preencher a cena. Foi assim com a esposa de Caim. Em escritos judaicos posteriores, sobretudo no livro dos Jubileus, ela recebe um nome, Awan. Nesse mesmo texto, Azura aparece como irmã ligada à linhagem de Sete. Outras tradições rabínicas e populares falam em irmãs gêmeas, combinando a lógica familiar do começo do mundo com a necessidade de explicar os casamentos das primeiras gerações. O impulso é compreensível. Onde Gênesis foi breve, a imaginação interpretativa decidiu demorar um pouco mais. Mas é importante dizer com clareza o que isso significa e o que não significa. Significa que leitores antigos sentiram a mesma pressão da pergunta que ainda sentimos. Significa que a escritura continuou a ser lida em comunidades vivas, nas quais a lacuna do texto gerava resposta,
conversa, ampliação. Não significa que Awan seja automaticamente o nome oculto que o Gênesis original pretendia transmitir e perdeu. Não significa que, de repente, a tradição tardia tenha a mesma autoridade literária e teológica do texto de Gênesis 4. Essas distinções importam muito. Quando elas se perdem, o leitor passa a chamar de revelação o que, na verdade, é interpretação devocional, reconstrução comunitária ou expansão narrativa. Jubileus é particularmente interessante porque não tenta apenas dar nomes. Ele reorganiza o tempo, dá datas, detalha casamentos, oferece uma moldura mais precisa para as primeiras gerações. Em sua forma, ele demonstra um desejo de ordem. É como se dissesse: o mundo inicial não precisa ficar tão solto assim na memória. Podemos mapear melhor a casa de Adão. E nesse gesto, revela algo profundo sobre o modo como as comunidades religiosas lidam com a Bíblia. Nem toda comunidade suporta bem as margens do texto. Muitas querem fechar as bordas, reduzir a incerteza, reforçar a sensação de continuidade. Isso pode gerar beleza interpretativa. Também pode gerar excesso de confiança. O caso de Awan mostra bem essa tensão. O nome tem força literária. Ele permite contar a história com mais concretude, quase com mais calor humano. A mulher deixa de ser apenas sua mulher e passa a entrar na cena como pessoa identificável. Só que o custo dessa concretude pode ser alto se o leitor esquecer de onde ela veio. Awan não está em Gênesis 4. Está em uma tradição que lê Gênesis 4. Essa diferença não diminui o valor histórico da recepção do texto, mas impede uma confusão perigosa entre fonte primária e preenchimento secundário. O bom leitor bíblico não despreza a tradição, ele a localiza. Há outro detalhe que o concorrente tratou de maneira dramática demais: a ideia de que o nome foi deliberadamente apagado para esconder uma culpa especial ou uma verdade proibida. O problema é que o próprio padrão das genealogias antigas não sustenta facilmente essa hipótese. Mulheres muitas vezes aparecem pouco em listas genealógicas, não por serem irrelevantes, mas porque o foco do registro recai sobre linhas de descendência, herança, memória tribal e desdobramentos específicos da promessa. Isso não torna o padrão justo aos nossos olhos, apenas o torna reconhecível dentro do mundo literário antigo. Às vezes uma mulher entra porque sua história altera decisivamente o rumo da narrativa. Às vezes permanece implícita, ainda que sua presença seja indispensável. A esposa de Caim pertence a essa segunda categoria. Isso nos protege de dois erros opostos. O primeiro erro é o desdém, como se a pergunta sobre ela fosse boba. Não é. O segundo erro é o exagero, como se a ausência do nome fosse a prova de uma conspiração cósmica. Também não é. O texto faz algo mais sutil. Ele força o leitor a lidar com a incompletude. Em tempos religiosos marcados por respostas instantâneas, isso já seria uma lição suficiente. Nem toda pergunta sincera recebe o tipo de resposta que desejamos. Há momentos em que a fé amadurece, não porque obteve todas as peças, mas porque aprendeu a discernir qual peça realmente está faltando e qual peça Deus não quis entregar. Alguns estudiosos da cultura do Antigo Oriente Próximo observam algo ainda mais provocativo. Narrativas de origem nem sempre pretendiam explicar a totalidade da raça humana no sentido moderno. Elas podiam estar interessadas em um grupo, uma linhagem, um mundo social específico, sem a obrigação de resolver em detalhe a situação de todos os demais. Essa perspectiva ajuda a entender por que certos leitores modernos sentem um tipo de escândalo que talvez o narrador antigo não sentisse. O autor de Gênesis não parece angustiado com a pergunta:
E as outras pessoas? Seu foco é outra coisa. Ele segue a linha de Adão, depois a de Sete, depois a de Noé, porque está perseguindo um fio teológico e não construindo um relatório universal de demografia. Isso muda bastante o clima da leitura. Há, porém, uma dimensão mais íntima nisso tudo. Dar nome à esposa de Caim não é apenas resolver um quebra-cabeça, é também tentar resgatar alguém do esquecimento. Há algo quase misericordioso nessa vontade de nomeá-la. Leitores sentiram que uma mulher decisiva para o futuro da humanidade não deveria ficar tão longe da memória. Por isso, a tradição a chamou de Awan e, em alguns contextos, elaborou mais detalhes sobre sua relação com os irmãos, sua posição na família e seu lugar na linhagem. Mesmo quando a tradição extrapola, ela revela uma intuição humana verdadeira. A história parece incompleta quando os silenciosos permanecem silenciosos para sempre. Ainda assim, a Bíblia resiste a esse resgate total, e talvez devamos honrar essa resistência, porque a força do texto está justamente em não permitir que toda figura importante seja reduzida ao conforto de uma biografia plena. A esposa de Caim representa todos aqueles sem os quais a história não continuaria, mas que a história sagrada escolhe não iluminar por inteiro. Isso é desconfortável, mas é honesto. Nem a fé, nem a memória, nem a história humana distribuem visibilidade de maneira igual. Por isso, quando o nome Awan entra em cena, o melhor caminho não é ajoelhar diante dele como se encerrasse a discussão, nem descartá-lo com ironia. O melhor caminho é mais maduro. Recebê-lo como testemunho de leitura antiga, escutá-lo como eco de uma comunidade tentando conviver com o silêncio de Gênesis, e então voltar ao versículo bíblico com uma pergunta mais refinada: não apenas quem era essa mulher, mas por que o narrador a mantém numa penumbra tão forte justamente quando o mundo fora do Éden começa a se estruturar. A partir daqui, a investigação muda de lugar. Porque depois da mulher sem nome, vem a cidade. E isso talvez seja ainda mais revelador do que um nome perdido. Capítulo 3. A cidade erguida a leste do jardim. O versículo seguinte ao encontro entre Caim e sua mulher não nos leva a uma tenda isolada, mas a um projeto urbano. Ele edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A cena é curta e espessa. O homem condenado a ser errante tenta fixar permanência. O homem associado à ruptura entre irmãos constrói um espaço de convivência humana. O pai transforma a descendência em arquitetura. Nada aqui é banal. A cidade na Bíblia nunca é apenas pedra. A cidade é memória organizada. Há uma ironia difícil de ignorar. A sentença sobre Caim fala de instabilidade, de deslocamento, de relação rompida com o solo. E, no entanto, Caim constrói. Não sabemos quão grande era essa cidade, nem se o termo deve ser lido à luz de uma fortificação modesta, de um núcleo familiar ampliado ou de um povoado inicial com pretensões maiores. O hebraico não nos dá uma fotografia detalhada, mas o gesto de edificar já diz muito. Ele sugere planejamento, delimitação, defesa, nome, continuidade. Sugere a tentativa de domesticar o espaço depois que o coração já não foi capaz de guardar o irmão. Esse contraste é uma das marcas mais finas de Gênesis. O progresso humano não cancela a desordem moral. Muitas vezes cresce dentro dela. Isso torna simplista demais qualquer leitura que trate a cidade de Caim como puro símbolo de maldade e, ao mesmo tempo, torna ingênua qualquer leitura que a veja apenas como triunfo cultural. O texto não oferece nem demonização fácil, nem admiração inocente. Ele mostra, antes, a ambiguidade da civilização. O mesmo ser humano capaz de agricultura, música,
metalurgia e organização social, pode carregar violência não resolvida dentro de si. A cidade é um abrigo. Também pode ser um monumento erguido contra a vulnerabilidade que o juízo expôs. O homicida teme o mundo e responde ao medo com construção. Isso é muito humano. Ainda é. O nome dado à cidade aumenta a densidade da cena. Caim a chama Enoque, como seu filho. Nomear é um ato de posse e de esperança. No Gênesis, nomear nunca é neutro. Deus nomeia. O ser humano nomeia animais. Pais nomeiam filhos. Lugares recebem nomes depois de encontros que os redefinem. Quando Caim nomeia a cidade com o nome do filho, ele parece dizer que o futuro pode ser sedimentado, que a linhagem pode sobreviver ao escândalo do sangue, que uma vida ferida ainda consegue gerar posteridade. Há ternura aí, há ambição também. O assassino ama o filho. O assassino quer memória. O assassino quer que seu mundo permaneça de pé depois dele. A Bíblia não nos permite manter personagens em duas dimensões. O nome Enoque, ou Hanok, costuma ser associado à ideia de dedicação, inauguração, consagração de algo iniciado. Essa nuance, mesmo quando tratada com cautela, aprofunda a cena. A primeira cidade do relato ganha um nome que pode soar como dedicação. Dedicada a quê? O texto não responde. E justamente por isso, a imagem permanece aberta e poderosa. Pode haver aqui apenas a consagração familiar de um começo humano. Pode haver, de forma mais sombria, a dedicação de uma ordem social que aprende a existir fora da intimidade obediente do jardim. Seja como for, o mundo de Caim não é caos sem forma. É ordem alternativa. É aqui que o concorrente tropeça ao sugerir uma oposição mecânica entre tecnologia e fidelidade a Deus. Gênesis é mais fino do que isso. O capítulo 4 não trata música, metal ou pastoreio organizado como pecados em si. Jabal, Jubal e Tubal-Caim aparecem como iniciadores de formas de vida e de técnica. Um cuida de rebanhos em tendas. Outro está ligado à lira e à flauta. Outro trabalha bronze e ferro. Não há no texto uma voz dizendo que a arte é impura por ter nascido na linhagem de Caim, ou que o instrumento é maldito porque o primeiro ferreiro veio de uma casa violenta. O problema bíblico não é invenção. O problema é o coração humano, quando transforma a invenção em autonomia orgulhosa, força sem limite e glória sem gratidão. A cidade, então, é mais do que cenário. É a primeira tentativa humana de responder ao exílio com estrutura. Adão e Eva tinham saído do jardim. Caim agora organiza um mundo fora dele. Há uma passagem silenciosa aqui, da terra recebida à terra administrada, da criação como dom à cultura como projeto. Isso não é, por si só, uma queda nova. É a continuação da condição humana depois da queda. O que se torna inquietante é o fato de a cidade nascer nas mãos de alguém cuja relação básica com o próximo já foi quebrada. O primeiro urbanista da Bíblia é um fratricida. Esse dado não serve para demonizar toda cidade futura. Serve para lembrar que a arquitetura humana, desde cedo, carrega fissuras morais em suas fundações. Outra vez, a mulher sem nome reaparece por trás da cena. Porque não existe cidade sem ventre, sem aliança, sem continuidade doméstica, sem a persistência de vidas comuns que sustentam o extraordinário do projeto. A Bíblia foca em Caim edificando, mas a existência do filho, o nascimento da linhagem e a transmissão do nome pressupõem uma parceria que o texto escolheu não narrar por dentro. Há uma espécie de severidade nessa economia narrativa. O mundo público fica registrado. A interioridade da mulher permanece fora do quadro. Não porque ela não importe, mas porque Gênesis, neste momento, está concentrado em seguir o rastro de uma civilização emergente. E civilização é palavra perigosa aqui.
porque tendemos a usá-la como elogio automático. Gênesis não. Para Gênesis, civilização pode florescer ao mesmo tempo que a violência amadurece. A poesia de Lameque, mais adiante, deixará isso muito claro. A linhagem de Caim produz cultura e produz vaidade armada. Produz habilidade e produz ameaça. O capítulo não opõe primitivamente campo bom e cidade má. Ele faz algo mais desconfortável. Mostra que o brilho da capacidade humana não corrige sozinho a inclinação do coração. Um povo pode tocar instrumentos, trabalhar metais, criar linguagem sofisticada e ainda assim não saber responder à pergunta que Deus fez a Caim: onde está teu irmão? Talvez seja essa a pergunta escondida sob a primeira cidade bíblica. Cidades existem para reunir pessoas, proteger vidas, ordenar convivências, abrir futuro. Mas, quando a memória fraterna foi rompida antes mesmo da fundação, toda muralha carrega um som de advertência. Não resolve, não cura, organiza e às vezes mascara. Uma comunidade pode parecer forte e continuar moralmente doente. Poucas páginas da Bíblia dizem isso com tanta economia. Por isso, a cidade de Caim não deve ser lida apenas como curiosidade arqueológica do começo do mundo. Ela é um espelho. O ser humano continua tentando transformar medo em estrutura, culpa em legado, fragilidade em nome durável. Nada disso é trivial, nada disso é simples. E, se quisermos entender o que a mulher sem nome representa, precisaremos olhar não apenas para a questão de sua identidade, mas para o tipo de mundo que cresceu ao redor dela. Capítulo 4. 2 Enoques, uma memória dividida. Há um detalhe em Gênesis que passa despercebido quando a leitura se deixa dominar pelo espetáculo do estranho. Existem 2 Enoques na grande abertura da história bíblica. Um pertence à linhagem de Caim, ligado à cidade e à continuidade da casa do fratricida. O outro aparece na linhagem de Sete, em Gênesis 5, e dele se diz algo singular: andou com Deus. Entre um Enoque e outro, o texto não constrói uma teoria abstrata, constrói um contraste de memória. O mesmo nome ressoa em 2 direções diferentes, como se o narrador dissesse que a história humana nunca se divide de maneira simplista entre capacidade e incapacidade, mas entre orientações do coração. Isso importa porque muitos leitores transformaram a oposição entre a descendência de Caim e a de Sete em um sistema rígido demais, quase biológico, como se o texto estivesse oferecendo 2 raças espiritualmente puras e imutáveis desde o início. Gênesis é mais literário e mais moral do que isso. Quando Sete nasce, Eva diz que Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel. E no final do capítulo 4, lemos que nos dias de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Essa frase não elimina a complexidade do mundo, mas marca um tom. Há, em uma linhagem, um gesto público de invocação. Na outra, o foco recai sobre cidade, ofícios, expansão cultural e, adiante, violência verbalizada por Lameque. Não é uma matemática genética, é uma cartografia espiritual. Lameque merece atenção especial. Seu breve poema em Gênesis 4, 23 a 24, é uma explosão de autoconsciência agressiva. Ele fala às esposas, Ada e Zilá, e transforma a vingança em canto. Caim havia recebido de Deus uma proteção dentro do juízo. Lameque amplia essa lógica e parece convertê-la em exaltação pessoal. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque, 77. É uma intensificação. A violência que começou no campo agora ganha linguagem refinada, quase litúrgica em sua forma, mas não em sua direção. A cultura já aprendeu a cantar. E uma das primeiras canções registradas na escritura nasce em torno da retaliação. Isso é duro e revelador. O mesmo trecho, porém, cita também Jabal
Jubal e Tubal-Caim. Um é lembrado como pai dos que habitam em tendas e criam gado. Outro, como pai dos que tocam lira e flauta. Outro, como forjador de instrumentos de bronze e ferro. No mesmo bloco literário em que a violência amadurece, a cultura também se especializa. O texto não nos deixa separar facilmente os dois movimentos. A casa de Caim não é apenas brutal, ela é inventiva. Não é apenas rebelde, é talentosa. E exatamente por isso, a advertência se aprofunda. Civilização sem reverência não precisa ser estúpida para ser perigosa. Pode ser brilhante. Até Naamá, irmã de Tubal-Caim, recebe menção nominal, embora o texto nada explique sobre ela. A simples presença do nome mostra, mais uma vez, que o narrador escolhe quando iluminar alguém e quando deixar alguém ao fundo. A esposa de Caim continua anônima. Naamá, séculos depois na linhagem, é nomeada. Por quê? O texto não explica. Talvez por alguma importância tradicional que já circulava. Talvez porque o nome contribuísse para a memória da casa. Talvez porque certos nomes soavam necessários ao ouvido do narrador e outros não. O resultado, porém, é teologicamente rico. A Bíblia não distribui visibilidade segundo a nossa lógica. Isso nos frustra, mas também nos forma. Quando Gênesis 5 recomeça com Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, o ritmo muda. A repetição "e morreu" bate como um sino fúnebre, até que no caso de Enoque, o padrão é quebrado. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. É uma nota estranha e bela, curta, basta. O mesmo nome que na linhagem de Caim se ligou à dedicação de uma cidade, aqui se liga ao caminhar com Deus. Não é preciso forçar simbolismos excessivos para sentir a tensão. Gênesis está dizendo que o mundo humano cresce em direções simultâneas. Nem todo desenvolvimento é igual. Nem toda memória deixa o mesmo rastro. É possível, então, ler as duas genealogias como mais do que listas. Elas funcionam como espelhos éticos. De um lado, a expansão de ofícios, organização e palavra forte, emoldurada por violência. Do outro, a linha que leva à invocação do nome do Senhor e, finalmente, a Noé, descrito como alguém que encontra favor diante de Deus. Entre uma coisa e outra, o leitor é convidado a perceber que a questão decisiva não é meramente quem progrediu mais, mas quem caminhou de que modo. Essa é uma diferença que a modernidade entende mal. Somos treinados a admirar o que cresce, o que impacta, o que deixa legado visível. Gênesis pergunta outra coisa. Diante do crescimento, onde está o irmão? Diante da técnica, onde está Deus? Diante da força, o que aconteceu com o coração? A mulher sem nome de Caim, neste ponto, já se tornou símbolo de uma primeira bifurcação da memória. Ela está no início da casa que funda a cidade, desenvolve artes, multiplica poder e produz linguagem de vingança. Isso não a torna culpada por tudo o que vem depois. O texto jamais diria isso, mas a coloca no limiar de uma linhagem cuja marca narrativa é a ambiguidade crescente. É importante ser justo aqui. Gênesis não a apresenta como sedutora de trevas, nem como arquiteta secreta do colapso humano. Essa caricatura, tão comum em releituras sensacionalistas, trai o texto. O que a Bíblia faz é mais severo e mais sóbrio. Ela a mantém silenciosa, enquanto a casa a qual pertence vai se definindo pelos frutos que gera. Esse silêncio preserva uma verdade incômoda. Nem sempre sabemos quanto uma pessoa enxergou do mundo que estava ajudando a construir. Nem sempre sabemos se acompanhou com alegria, resignação, medo ou cansaço. Não sabemos o que a esposa de Caim pensou ao ver a cidade crescer. Não sabemos o que sentiu ao ouvir o nome do filho tornar-se nome de lugar.
Não sabemos como atravessou o peso de viver ao lado do homem que matou o próprio irmão. A Bíblia não abre sua interioridade, e justamente por isso ela continua humana. Há vidas decisivas cuja psicologia nos escapa. O que nos resta é ler os contornos do mundo que nasceu em torno delas. Se este modo de ler o Gênesis estiver abrindo espaço para uma escuta mais atenta, vale continuar com o canal. Nem toda leitura precisa gritar para ir fundo. Capítulo 5. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Chegamos então ao ponto em que muitos leitores abandonam a sobriedade e correm para o assombro. Gênesis 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Poucas linhas na Bíblia geraram tanta especulação concentrada, e há motivo para isso. O texto é condensado, antigo e deliberadamente pouco explicativo. Ele fala de filhos de Deus, de filhas dos homens, de união, de nefilins, de heróis antigos, homens de renome, e logo em seguida desloca o olhar para o crescimento da maldade humana e para a dor de Deus diante da terra corrompida. O efeito é o de um texto que acende a imaginação, mas se recusa a domesticá-la. A primeira responsabilidade aqui é distinguir o que o texto diz do que a tradição construiu ao redor dele. O texto diz que esses filhos de Deus viram, tomaram mulheres e geraram uma situação associada aos nefilins. O texto diz que a terra estava cheia de violência, que o coração humano se inclinava continuamente ao mal e que Deus decidiu limitar e julgar. Isso está ali. O texto não explica, com definição escolástica, a natureza exata desses filhos de Deus. Também não oferece uma descrição anatômica dos nefilins, nem estabelece em prosa técnica que a corrupção do mundo foi biológica em sentido moderno. Essas camadas vieram depois, em leituras, tradições e sistemas interpretativos. Uma dessas tradições posteriores, muito influente, é a de primeiro Enoque. Ali, a breve cena de Gênesis se expande em narrativa ampla. Anjos vigilantes descem, transgridem limites, unem-se a mulheres, geram gigantes, ensinam artes proibidas, cosméticos, metalurgia, feitiçaria e precipitam um colapso moral de escala cósmica. É um texto poderoso. Não é difícil entender por que marcou tanto a imaginação judaica e cristã de certos períodos. Em algumas tradições, sobretudo na tradição etíope, primeiro Enoque ocupou lugar canônico. Na maioria dos cânones cristãos, não. Isso precisa ser dito com serenidade. Primeiro Enoque não é um detalhe irrelevante da recepção bíblica, mas também não pode ser simplesmente fundido com Gênesis como se fosse sua continuação oficial em toda a história da Igreja. Quando voltamos ao hebraico de Gênesis 6, a expressão Benei Ha-Elohim, filhos de Deus, permite mais de uma leitura. Alguns intérpretes antigos e modernos entendem que se trata de seres celestiais. Essa leitura ganha força porque expressões semelhantes em Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7 se referem à corte celestial. Além disso, cartas do Novo Testamento como 2 Pedro e Judas parecem ecoar tradições em que anjos pecaram em conexão com os dias de Noé. Essa posição foi largamente favorecida, em parte, do judaísmo do Segundo Templo e por vários leitores cristãos antigos. Ela não nasceu ontem, nem é absurda por definição. O texto deixa espaço para ela. Outros leitores, porém, viram aí algo diferente. Alguns sustentaram que filhos de Deus aponta para a linhagem de Sete, enquanto filhas dos homens designa mulheres ligadas à linha de Caim, ou, mais amplamente, a humanidade afastada da invocação do nome do Senhor. Nesta leitura, a tragédia não é o cruzamento entre anjos e humanos,
mas o colapso da distinção moral entre aqueles que buscavam Deus e aqueles que seguiam outro rumo. Ainda outros entenderam a expressão como referência a reis ou poderosos antigos, homens que se arrogavam estatuto divino e tomavam mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam, sugerindo abuso, apropriação e tirania sexual. Cada leitura tenta explicar a mesma densidade breve do texto. Nenhuma resolve tudo. Isso exige honestidade. Há passagens em que a maturidade da leitura consiste em dizer: isto é debatido, e o próprio texto deixa margem real para discordância. Não é falta de fé reconhecer limite. É fidelidade ao texto. O concorrente tratava a interpretação angélica como se encerrasse a questão e convertia os nefilins em evidência de uma alteração genética definida. O problema é que Gênesis não usa esse vocabulário. Ele fala de violência, corrupção, renome e juízo. Fala de um mundo em que fronteiras estão sendo violadas. Fala de desejo sem freio. Fala de poder. O restante depende de como se relaciona Gênesis com Enoque, com Jó, com Judas, com 2 Pedro e com a história da interpretação. Mesmo na leitura angélica, é preciso cuidado. O que exatamente aconteceu? O texto não descreve o mecanismo, não resolve as dificuldades levantadas por passagens como Mateus 22, 30, onde Jesus fala dos anjos nos céus não se casando. Alguns respondem distinguindo anjos fiéis de seres rebeldes, ou entendendo que os rebeldes operaram por possessão, ou ainda que o ponto de Jesus não era tratar dessa cena. Outros acham essas soluções frágeis e preferem a leitura setita ou a leitura dos tiranos. O importante é não confundir convicção interpretativa com transparência textual. Gênesis 6 não é transparente, ele é carregado. A palavra Nefilim também pede sobriedade. Ela reaparece em Números 13:33, onde os espias descrevem gigantes na terra e se sentem como gafanhotos diante deles. O sentido exato do termo em Gênesis 6 continua discutido. Pode sugerir caídos. Pode apontar para figuras de estatura ou reputação extraordinária. Pode ecoar uma tradição antiga, já conhecida do público original. O texto, porém, os chama de Giborim, homens poderosos, homens de renome. Essa associação com fama é importante. O problema bíblico não é somente tamanho, força ou estranheza. É a consolidação de uma humanidade seduzida pelo poder impressionante e pelo nome célebre. Renome sem retidão, força sem temor, prestígio sem limite. Esse padrão continua reconhecível. Há também um aspecto verbal marcante em Gênesis 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram boas ou belas e tomaram para si as que escolheram. O ritmo lembra, de modo inquietante, outros movimentos de queda no próprio Gênesis. Eva vê, deseja e toma. Mais tarde, homens veem, desejam e tomam. O verbo de apropriação retorna. O centro ético do texto pode estar menos na curiosidade ontológica e mais no abuso do desejo. Quem vê e toma sem ordem, sem limite, sem escuta, replica o padrão da queda. Sob esse aspecto, mesmo leitores que discordam sobre a identidade dos filhos de Deus podem concordar em algo essencial. Gênesis 6 descreve um mundo no qual as fronteiras criacionais e morais estão sendo tratadas como matéria disponível ao apetite. Isso nos leva de volta à casa de Caim por um caminho mais profundo do que o concorrente percebeu. O vínculo entre Gênesis 4 e Gênesis 6 não precisa ser uma teoria secreta sobre uma única mulher cuja escolha teria mudado tudo. O vínculo pode ser lido como escalada. No capítulo 4, o irmão é morto, a cidade é fundada, a vingança vira poema. No capítulo 6, o verbo tomar invade alianças, a violência enche a terra e o coração humano se torna continuamente mau.
O mal cresce de forma social, ganha densidade coletiva. A Escritura não nos manda fixar o olhar apenas em monstros extraordinários, manda perceber a normalização do excesso. E talvez por isso, Gênesis 6 seja tão difícil de ler com equilíbrio, porque ele nos obriga a permanecer entre o estranho e o moral. Há algo realmente estranho no texto. Seria reducionista fingir que não existe, mas o objetivo final não parece ser nossa fascinação pelo estranho. O objetivo é o diagnóstico da humanidade. No fim do parágrafo, o foco não repousa nos nefilins, e sim no fato de que a maldade do homem se multiplicara na terra e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. O texto sai do extraordinário e pousa no universal. É esse movimento que muitos leitores perdem.